Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Pedro Jimba. Estamos de volta, né? Dessa vez para a nossa última parte da nossa série, Que Rei é Este? A oitava parte, que vai ser a última. Que Rei é Este? Outra coisa, se inscreva no nosso canal porque de hoje em diante vai ter sempre novidade. Ativa o sino aí, que sempre que tiver uma novidade você vai ser avisado, tá? E Deus continua te abençoando. Hoje vamos falar sobre João capítulo 20, ainda continuamos no livro de João, né? João capítulo 20, versículo 5 até o versículo 9. Diz assim, versículo 5: E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, o que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Nós estamos perante a uma notícia boa, porém uma notícia que causou espanto, causou alegria. Jesus apareceu para as mulheres e pediu para as mulheres avisar para os discípulos. E os discípulos foram avisados. Pedro e João saíram correndo de casa para ir até o sepulcro certificar se verdadeiramente o que as mulheres estavam falando era verdade. O que aconteceu? Pedro chegou ao sepulcro. No livro que nós lemos, no versículo que nós lemos, diz que o Pedro abaixou-se e viu no chão os lençóis. Que lençóis são esses? São os lençóis que havia sido enrolado no corpo de Jesus. Porque antes eles faziam igual uma múmia, eles enrolavam o corpo em lençóis. Então Pedro viu esses lençóis que estavam no corpo de Jesus. Ele viu os lençóis no chão. A Bíblia fala de duas coisas aqui: lençóis e lenço. Em primeiro lugar, o lençol que cobria o corpo de Jesus estava no chão. O lenço que cobria o rosto de Jesus estava num lugar à parte. Vamos ver. Ver um termo grego. Quando a Bíblia diz assim que os discípulos viram, no versículo 6, diz assim: chegou, pois, Simão Pedro que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O ver que nós estamos dizendo aqui, para num termo grego que significa apenas espiar ou olhar. Porém, no versículo que nós estamos falando aqui, versículo 6 do livro de João, do capítulo 20, significa olhar com atenção, observar. Esse olhar do versículo 6 quer dizer um olhar com atenção. Então, Pedro teve um olhar com atenção sobre os lençóis. Por isso, ele identificou que o lençol que estava enrolado no corpo estava no chão. O lençol que estava enrolado na cabeça estava num lugar à parte. E o termo viu, como eu disse, quer dizer perceber com compreensão ou perceber com intelectualidade. Quando ele vê que naquele momento o lençol estava à parte, o lençol da cabeça estava à parte, automaticamente na cabeça de João e Pedro passou um filme. Vou explicar. Vamos lá. Segundo o costume judaico, os mestres, na época, eles andavam com lençol. Esse lençol servia para orar e para fazer alguns sinais, principalmente quando estão fazendo uma refeição. O sinal da oração é para cobrir o rosto. O sinal da mesa na refeição é quando o mestre ou o pai de casa, família, o patriarca da casa, ele está comendo. As pessoas ficam de olho, principalmente o mestre. Todo mundo comendo. Quando ele pegava esse lençol que cobria, ao mesmo tempo que cobria a cabeça, ele colocava perante o pescoço. Ele pegava esse lençol
quando ele pegava o lençol, limpava a boca, amassava o lenço e jogava no chão, quer dizer que ele já não vai comer mais, acabou de comer, está cheio. Mas quando ele pegava esse lenço, passava na boca, dobrava o lenço e colocava do lado, isso quer dizer que ele ainda vai continuar. Então Pedro se ligou aos detalhes que Jesus fez ou que Jesus deixou. Vou dizer aqui uma coisa: Jesus nunca vai fazer uma coisa por fazer. Sempre naquilo que ele faz tem sempre uma mensagem, o porquê que ele fez. Então ele deixou os lençóis do corpo de um outro lugar e deixou o lenço que cobriu o seu rosto à parte, dobrado à parte. Por quê? Isso é para mostrar para Pedro que ele estava vivo e poderia voltar. Por isso a Bíblia diz que quando Pedro viu o lenço que estava à parte, Pedro acreditou, Pedro creu que Jesus está vendo, que está vivo. Mesmo Pedro ainda não vendo Jesus. Porém, só o lenço já era o sinal que Jesus estava vivo. Então, quando Pedro vê o lenço dobrado, a esperança no coração de Pedro estava ressuscitando naquele momento. Porque Pedro estava desesperado. Não só Pedro, os discípulos também estavam desesperados. Por quê? Porque o mestre morreu, agora vamos ser perseguidos. Então, quando o lençol está dobrado, então o mestre está vivo. Então Jesus, quando ele vê naquele momento a sua fé na ressurreição, estava renascendo como um novo dia. A fé de Pedro e João estava baseando-se nas evidências. A fé de Pedro e João estava se baseando nas evidências. Se Pedro e João poderiam chegar e encontrassem apenas o lençol que havia enrolado o corpo do jeito que estava, eles poderiam sair correndo e perguntar: aonde está o mestre? Não vimos ele. Mas porque eles viram o lenço dobrado, eles acreditaram que ele estava vivo e poderia voltar. Ao mesmo tempo, a mensagem de Jesus era: quando o lenço está dobrado do lado, Jesus está dizendo assim: olha, eu da morte não saí correndo, mas saí vitorioso, porque Jesus ainda teve tempo de ressuscitar e deixar o lenço dobrado ao lado para deixar uma mensagem para Pedro. Por isso, quando ele recitou a mensagem para as mulheres, foi essa: vão dizer aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Pedro ouviu das mulheres que Jesus está vivo. Quando Pedro chegou no sepulcro, viu o lençol anunciando que Jesus estava vivo. Então escuta aqui: Cristo está vivo. E as evidências dele é a Bíblia Sagrada, é a palavra dele. São as evidências que ele deixou para nós, para a gente crer e acreditar que as evidências que ele está vivo são vivas, as evidências são palpáveis. As evidências são palpáveis porque se você crê nas evidências que você está vendo, se você crê em Cristo que ele está vivo, se você crê que ele ressuscitou, você vai ver ele vivo ao teu lado. Escute aqui: se você acreditar no que Deus é teu Deus e ele está vivo, ressuscitou entre os mortos, ele pode estar contigo aí na tua casa, ele pode estar contigo aí na tua família. Vamos lá. Quando Jesus morreu, Jesus deixou uma palavra: que eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A palavra de Jesus nutriu a fé de Pedro. O lenço deu certeza que o mestre estava vivo. E quando ele apareceu, escuta, Pedro e João viram as evidências: está vivo. Vamos contar aos nossos irmãos, a Tiago e a Mateus. Quando eles chegaram lá e disseram assim: o mestre está vivo. Eu imagino um Pedro dizendo assim: olha, a certeza está aqui, o lenço está dobrado, encontramos do lado. Esse é o lenço do rabi, do mestre. Imagina alguns discípulos: será que é verdade? Será que é verdade? Só que daqui a pouco o mestre aparece dizendo assim: a paz esteja convosco. Jesus acalmando os discípulos
e ao mesmo tempo dizendo assim: ficam tranquilos porque eu estou vivo. E ainda Tomé disse assim: mestre, será que você está vivo? Jesus disse assim: está aqui, Tomé. Aqui estão as marcas que vocês viram lá na cruz, que me fizeram na cruz, para te mostrar que na cruz, quando eu morri, eu estava como um cordeiro morto, mas as marcas é para dizer que eu sou um cordeiro vivo. Então as evidências que Jesus está vivo para Pedro, para Pedro foi um lenço dobrado, para Tomé foram as marcas dos cravos em suas mãos. E para nós é que ele morreu e ele está no céu. E a sua palavra é viva e eficaz para nossas vidas. Creia neste mestre, que rei é este que vive, que rei é este que quando ressuscita não sai correndo da morte, ele sai vitorioso, ele sai tão tranquilo que ainda deixa uma mensagem para você, uma mensagem para Pedro, para dizer que eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Creia na palavra de Jesus, que ele foi, mas não nos deixou órfãos. Enviou o Consolador. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está com você. Não importa o momento que você está passando. Não importa as dificuldades que você está passando. Jesus está contigo. As evidências são claras que Jesus está vivo. As evidências são claras que Jesus está vivo. O céu apenas não é um lugar apenas para uma boa intenção, não. O céu é um lugar para quem tem atitude. Pedro teve a atitude de ir lá e ver se Jesus está vivo. E Pedro teve a certeza que Jesus estava vivo. Que Deus abençoe a tua vida. Continua acreditando em Jesus. Acredita nele. Que se com a tua língua, o teu coração creia, a tua língua confessar verdadeiramente que Jesus é Filho de Deus, você vai alcançar o céu. Acredita em Jesus. Ele é Deus das nossas vidas. Eu posso dizer isso porque eu sou uma testemunha viva daquilo que Deus fez, que Deus ainda pode fazer. As evidências que Jesus, a certeza que Jesus vai voltar, é o Espírito Santo que ele enviou para nos consolar. Porque no mundo teremos aflições, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar e para nós termos ânimo para vencer as dificuldades da vida. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua vida. Eu vou terminar com essa palavra. Quando eu descubro o que Jesus é, ao mesmo tempo eu descubro o que eu sou. Reflita nessa palavra. Quando você descobrir o que Jesus é, você vai descobrir o que você é. Quando você descobrir que ele é rei, você vai descobrir que você serve. Que Deus abençoe a tua vida. Shalom.